Não o quero nem no meu funeral. Essa frase o matou em vida, mas sua última carta comoveu a internet inteira. Meu nome é Tomás. Tenho 78 anos. E se alguém me perguntasse hoje o que mais doeu na minha vida, não seria a perda da minha esposa, nem o cansaço de uma vida inteira trabalhando antes do sol nascer. Não seria a doença que tirou minha força, ou as noites frias em silêncio. O que mais doeu mesmo foi ouvir, da boca do meu próprio filho, a frase que ainda ecoa dentro do meu peito como um trovão que não se dissipa. Eu não quero ele nem no velório da minha mãe. Isso, ele disse, sobre mim, o próprio pai. E não foi num momento de raiva, não foi em desespero. Foi numa conversa calma, em que ele apenas deixou escapar o desprezo como se estivesse jogando fora um guardanapo sujo. Ali, naquele instante, entendi que eu não era mais pai. Eu era só um velho incômodo que não tinha mais lugar na vida dele. Mas deixa eu voltar um pouco. Eu sempre fui um homem simples, panificador, desde os 14 anos. Cresci entre sacos de farinha, cheiro de fermento e calos nas mãos. Trabalhava de madrugada e voltava para casa com o corpo exausto, mas o coração satisfeito, sabendo que tinha feito o meu melhor por aqueles que eu amava. Casei cedo com Mariana, a única mulher que amei, que me esperava todas as manhãs com café quente e um sorriso cansado. Tivemos 2 filhos e tudo que eu fiz foi por eles. Eu dava duro não porque queria aplausos, mas porque queria dar aos meus filhos uma vida mais leve do que a que eu tive. Cada pão que eu tirava do forno era uma promessa silenciosa de amor. Nunca fui bom com palavras, mas fui bom em presença. Estava sempre lá, no almoço, nos aniversários, nas broncas e nas conquistas. Quando Mariana ficou doente, foi como se o chão sumisse. Ela, que sempre foi minha fortaleza, definhava dia após dia. Eu larguei a padaria, vendi o negócio, fiz o que precisava para pagar o tratamento. E quando ela se foi, um pedaço meu foi com ela. A casa ficou vazia, o silêncio ensurdecedor. Os filhos disseram que eu não podia ficar sozinho, que não era seguro. Meu filho mais novo, Eduardo, me convidou para ir morar com ele e a esposa em um apartamento pequeno na zona norte de São Paulo. Eu hesitei. Não queria incomodar, mas confesso que tinha esperança. Esperança de ouvir novamente risadas, de brincar com meus netos, de sentir que ainda fazia parte de alguma coisa. Mas eu estava enganado. Desde o primeiro dia naquela casa, percebi que eu era só um fardo. A esposa do Eduardo, a Patrícia, me olhava como se eu fosse um móvel fora do lugar. Nada que eu fizesse estava bom. Se eu lavasse a louça, não enxaguava direito. Se eu varresse, deixava canto sujo. E se eu me calasse, era porque estava emburrado. A comida vinha no prato como obrigação, não como gesto. E o olhar do meu filho... o olhar. Já não tinha afeto, só pressa. Como se eu fosse uma missão que ele quisesse terminar logo. Pai, o senhor não acha melhor ir para uma casa de repouso? Lá o senhor vai ter gente da sua idade, vai ter atenção, atividades. Foi assim que ele disse, com voz calma, quase como se estivesse me fazendo um favor. No fundo eu sabia. Não era por mim, era por eles. Eles queriam a casa de volta, a rotina de volta, a paz sem um velho que ocupava espaço, que acordava de madrugada para ir ao banheiro, que falava sozinho às vezes, que esquecia onde colocou os óculos. Não briguei, não chorei, só abaixei a cabeça e disse, tudo bem. Arrumei minha mala com as mãos trêmulas e me despedi dos meus netos com um beijo na testa e uma lágrima que segurei até a porta fechar. E então fui. A casa de repouso não era ruim. Era limpa, silenciosa, com paredes claras e cheiro de lavanda. Mas não era minha. Nenhuma parede tinha fotos. Nenhum canto tinha lembranças. Ali eu era só mais um entre tantos. Tinha gente boa, enfermeiras gentis e alguns colegas que se tornaram conhecidos, mas era como viver numa sala de espera onde ninguém sabe se ainda tem passagem. E aí, num domingo qualquer, enquanto tomava café com pão seco e olhava o jardim pela janela, ouvi o que nunca pensei que ouviria. Uma funcionária com dó nos olhos me contou, seu Tomás, me perdoe dizer, mas ouvi seu filho dizendo para um parente ao telefone que não quer o senhor nem no velório da dona Mariana. Disse que o senhor já não faz parte da família, que ficou para trás. Eu congelei. Senti como se minha alma escorresse pelo chão. Nem no velório dela,
nem para dar adeus à mulher que dividiu comigo 52 anos de vida. Ali eu entendi que não era apenas esquecido, eu era rejeitado, eu era apagado. Morri um pouco por dentro. E quando a dor virou silêncio, escrevi uma carta que não era para ele, era para o mundo, para o tempo, para alguém, em algum lugar, entender que um velho também tem coração, também sente, também ama. Uma carta para deixar rastros, para que minha história não acabasse sem que alguém soubesse que eu fui, que eu existi. Escrever aquela carta foi talvez o ato mais difícil e mais libertador da minha vida. E quando digo escrever, não falo de rabiscar palavras num papel. Falo de reviver cada dor, cada silêncio engolido, cada noite que dormi com o rosto molhado de lágrimas que ninguém viu. Falo de escancarar feridas que estavam fechadas só por fora. Eu não escrevi com a caneta. Eu escrevi com o coração rasgado, com as mãos tremendo de mágoa e os olhos borrados por lembranças que voltavam como facas afiadas. Sentei-me à mesa do refeitório da casa de repouso numa noite em que ninguém me chamou pelo nome. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém notou que eu estava mais calado do que o habitual. Era como se eu fosse parte da mobília, invisível, gasto. E foi ali, naquele esquecimento, que decidi que, se eu fosse morrer, pelo menos deixaria algo escrito. Algo que contasse quem fui antes de me reduzirem a o idoso do quarto 14. Comecei contando de onde vim, do interior de Minas, da terra batida que grudava na sola do pé, da infância em que brincar era colher lenha, e o único luxo era o pão que sobrava no domingo. Contei do meu pai, ausente e violento, da minha mãe que lavava roupa de vizinho para colocar comida na mesa, e de como, aos 14 anos, eu saí com uma trouxinha de pano amarrada nas costas e os olhos cheios de sonhos, mas sem saber o que era sonhar de verdade. Cheguei a São Paulo sem conhecer ninguém. Dormi em bancos de praça, comi resto de feira, até que um dia um senhor me ofereceu trabalho numa padaria, em troca de moradia e comida. A partir dali, nunca mais parei. Acordava às 3 da manhã, sovava a massa, limpava os fornos, aprendia com o olhar e com os erros. Passei anos comendo em pé, vivendo atrás do balcão, trabalhando no Natal, no Ano Novo, enquanto via famílias rindo pelas vitrines. Mas eu não reclamava, porque foi ali, naquela padaria de esquina, que conheci Mariana. Ela passava toda sexta-feira para comprar pão doce para o pai, e aos poucos começou a me esperar no portão só para conversar. E foi com ela que descobri o que era ser olhado com ternura. Ela me olhou como se eu fosse alguém digno, como se minha história importasse. Nos casamos com pouco, sem festa, sem vestido branco, mas com amor, com respeito. E juntos criamos 2 filhos. Eu dava o sangue para que nada faltasse a eles. Trabalhava dobrado para que tivessem livros, comida, futuro. E eles cresceram. E eu me orgulhava. Achava que estava deixando um legado, que no fim da vida teria braços que me receberiam, vozes que me chamariam de meu velho, com carinho. Mas a vida, às vezes, não devolve o que você entrega. Quando Mariana adoeceu, senti que o mundo ficou mudo. Ela definhava na cama enquanto eu via nossa história se desfazer dia após dia. Vendi a padaria para pagar o tratamento. Passei noites inteiras no corredor de hospital esperando um boletim, uma notícia, um milagre. Mas ele não veio. Quando ela partiu, foi como se tivessem arrancado meu chão, minha luz, minha bússola. E ali eu percebi que não sabia mais quem eu era sem ela. Fiquei sozinho numa casa grande demais, fria demais, silenciosa demais. E aí veio o convite de Eduardo, meu filho. Vem morar com a gente, pai. Vai ser bom pro senhor e pras crianças. E eu fui, achando que ia encontrar colo, risadas, rotina. Mas o que encontrei foi julgamento. Patrícia me olhava como se eu sujasse o ar da casa. Meus passos incomodavam, meu jeito de preparar o café era criticado. Meu silêncio era interpretado como amargura. E Eduardo, ele só se afastava, cada vez mais, como se envergonhasse de mim. E foi por isso que naquela carta, eu não pedi desculpas. Eu não me ajoelhei. Eu não implorei. Eu contei. Contei tudo. Os sapatos que deixei de comprar para comprar livros para os meus filhos. As dores nas costas que ignorei para não faltar ao trabalho. O pão escondido no bolso para trazer para casa quando sobrava da padaria. Escrevi com raiva contida, com amor ferido, com dignidade. E no fim da carta, deixei um pedido.
Não para mim, mas para quem lesse. Se um dia você se esquecer de onde veio, abra esta carta. Leia cada linha como se fosse o grito calado de um pai que só queria ser lembrado. Não como herói, mas como humano. Guardei a carta no meio do velho caderno de receitas da Mariana. Aquele que ela fazia questão de atualizar toda vez que inventava um novo doce ou uma nova receita de empadão. Era o único objeto dela que restava comigo. E talvez por isso, o lugar mais seguro para guardar as palavras mais doloridas que já escrevi. Mas a vida tem dessas coisas. Tem momentos em que, mesmo sem querer, a verdade se revela. Uma jovem cuidadora, Marina, encontrou o caderno e leu a carta. Ela me abraçou, chorou, disse que eu merecia ser ouvido. Eu sorri, meio incrédulo. Quem vai querer saber a história de um velho amargurado? Perguntei. Ela não respondeu. Mas, no dia seguinte, vi que ela tinha postado a carta numa rede social. Não entendi direito. Mas aquilo mudou tudo. Em poucas semanas começaram a chegar cartas no meu nome. Presentes, visitas, bilhetes com palavras tão lindas que eu me perguntava se era mesmo para mim. Gente do Brasil inteiro dizendo que se emocionou com minha carta, que se lembrou do próprio pai, que queria perdoar, queria voltar, queria abraçar. E aí algo que eu nunca imaginei aconteceu. Meu neto Pedro apareceu, tímido com os olhos baixos e uma sacola na mão. Vô, eu fiz pão, com a receita do caderno. Eu não consegui falar, só abracei. Abracei como quem volta para casa depois de anos no deserto. E então ele disse: "A gente leu sua carta, vô. Eu, a mamãe, até o papai leu." Ele chorou e ficou em silêncio, muito tempo. E então, com a voz trêmula, me fez um convite que quase me fez cair da cadeira. "Vô, o senhor quer passar um fim de semana lá em casa? Só pra gente conversar, pra gente te ouvir. Se você chegou até aqui, é porque essa história mexeu com algo dentro de você. E eu te agradeço por isso. Esse canal não é sobre vídeos, é sobre pessoas. É sobre histórias reais, sobre emoções que a gente sente, mas muitas vezes não fala. Se você já passou por algo parecido, se você tem um pai, uma mãe, um avô, alguém que já foi esquecido ou maltratado, escreva aqui nos comentários. Vamos criar um espaço onde ninguém mais precise se calar. E se esse vídeo tocou seu coração, se inscreve no canal, não por número, mas porque a gente quer continuar contando histórias que importam. Se puder, compartilha esse vídeo com alguém especial. Talvez isso salve um vínculo, talvez isso evite uma dor, talvez seja tudo o que aquela pessoa precisa ouvir hoje. Eu aceitei o convite, não pelo Eduardo, não por Patrícia. Eu aceitei por aquele garoto que apareceu diante de mim com os olhos marejados e o coração aberto. Pedro me olhava como se eu ainda fosse alguém importante, como se eu ainda fizesse parte de algo. E isso era mais do que qualquer desculpa. Era uma chance de me reconectar com alguma coisa que eu achei que tinha perdido para sempre. No fim de semana seguinte, eles vieram me buscar. O carro era o mesmo, mas o clima dentro dele parecia diferente. Silencioso, sim, mas não como antes. Era um silêncio que carregava arrependimento, não desprezo. E quando chegamos na casa onde morei por alguns meses, percebi que nada tinha mudado. Mas eu sim. Pedro me levou até o quarto de hóspedes, o mesmo onde me escondi tantas vezes para não incomodar. Estava limpo, arrumado, com um travesseiro novo e uma manta que eu reconheci. Era da Mariana. Meu coração apertou. Eu sentei na beirada da cama e passei a mão sobre o tecido. Ela adorava aquela manta. Dizia que o cheirinho dela ajudava a dormir melhor. Talvez Patrícia tenha colocado ali como um gesto de paz. Talvez não. Não importava. À noite jantamos juntos. O mesmo arroz com legumes e frango grelhado de sempre. Mas algo era diferente. Ninguém reclamou do meu jeito de mastigar. Ninguém bufou quando pedi sal. E pela primeira vez em anos, ouvi Eduardo dizer: "Pai, quer mais arroz?" Quase respondi com um choro, mas só balancei a cabeça. Na manhã seguinte, levantei cedo, como sempre fiz. Preparei o café como nos velhos tempos da padaria, e quando eles desceram viram a mesa posta. Pedro sorriu. Patrícia murmurou um "obrigada", e Eduardo sentou em silêncio. Ninguém falou da carta. Ninguém pediu desculpas, mas cada olhar, cada gesto,
Parecia tentar reconstruir algo quebrado há tempo demais. Passamos o fim de semana entre conversas curtas, passeios breves e silêncios significativos. Às vezes, a palavra mais importante é aquela que não se diz. Eu vi nos olhos deles que algo tinha mudado. E senti pela primeira vez que minha dor estava sendo ouvida, mesmo sem ser discutida. Mas no domingo à noite, enquanto arrumava minhas coisas para voltar ao asilo, ouvi algo que me tirou o chão outra vez. Estava no corredor e ouvi Patrícia no quarto com Eduardo sussurrando: "Amor, ele é seu pai, tudo bem, mas não dá para ele voltar de vez. Aqui não é lugar de velhinho carente. A gente já fez a parte que nos cabia." E Eduardo respondeu algo que me feriu ainda mais. Eu sei. Foi só para aliviar a consciência. Aquilo me atravessou como um raio. Minhas mãos gelaram. Meu peito parecia pequeno demais para tanto. Aquele fim de semana não foi reconciliação. Foi encenação. Uma maquiagem sobre uma rachadura. Eles não queriam me ter ali. Eles queriam apenas se sentir melhores por alguns dias. Voltei pro asilo com um nó na garganta. Marina me recebeu com um sorriso caloroso e um abraço verdadeiro. E ali, naquela sala branca, entendi que o afeto verdadeiro não tem laço de sangue. Tem presença. Tem sinceridade. Comecei a escrever outra carta. Uma que nunca entregaria. Uma para mim mesmo. Nela eu dizia: não espere mais. Nem por abraços, nem por gestos, nem por palavras que nunca virão. Aceite. Mas não endureça. Ainda há gente no mundo que te enxerga. A partir daquele dia, decidi mudar. Comecei a participar das atividades do asilo. Aceitei o convite para ensinar alguns jovens de um projeto social a fazer pão. E ali, de avental e mãos na massa, senti que minha história ainda tinha valor. Num sábado de sol, recebi uma visita inesperada. Uma jovem chamada Letícia, jornalista de um site de histórias reais. Ela tinha lido a carta que Marina havia compartilhado. Seu Tomás, o senhor pode não saber, mas sua história tocou milhares de pessoas. Tem famílias que voltaram a se falar, pais que receberam ligações, filhos que choraram ao lembrar o que não disseram. Eu fiquei sem fala. Queremos contar sua história em vídeo. O senhor aceita? Pensei em Mariana. Ela sempre dizia que minha vida daria um livro. Concordei. Com medo. Com vergonha. Mas com esperança. E o vídeo foi publicado. E então, tudo explodiu. O vídeo viralizou em poucas horas. Gente do Brasil inteiro. De fora também. Recebi cartas da Argentina, mensagens de Portugal, comentários de adolescentes que nunca pensaram no que os avós sentem. Eu, um velho que ninguém queria nem no velório da própria esposa, de repente me tornava símbolo de algo maior. Mas o que me emocionou de verdade não foram os aplausos. Foi o que aconteceu no domingo seguinte. Marina entrou no meu quarto com os olhos marejados. Seu Tomás, tem alguém esperando pelo senhor no jardim. Eu desci com passos lentos, achando que era mais um jornalista. Mas não. Era Eduardo. Sozinho. Sentado no banco de madeira. Com o rosto pálido, o cabelo bagunçado, os olhos fundos. Ele levantou devagar e me abraçou. Não disse pai. Não disse me desculpa. Disse só: eu vi o vídeo e chorei. Chorei porque você falou tudo o que eu nunca quis ouvir. Eu falhei com você. E não tem desculpa para isso. Mas se o senhor ainda me deixar tentar... Ele se calou. Eu respirei fundo. Demorei. Muito. Porque há dores que exigem silêncio antes do perdão. Eduardo, não é sobre o que você fala. É sobre o que você faz. Quer me consertar? Não dá. Mas ainda dá para você se consertar. Ele assentiu. Me abraçou de novo. Ficamos ali. Dois homens quebrados tentando costurar algo que ainda resistia. Nos dias que se seguiram, ele voltou. Várias vezes, sem a Patrícia. Trazia Pedro, trazia café, me ajudava nas aulas de pão. Ficava sentado ouvindo minhas histórias, sem pressa, sem distração. E ali, sem ele perceber, me reconquistava. Não com promessas, mas com presença. Patrícia nunca mais apareceu. E no fundo eu sabia que ela nunca voltaria. Mas isso não importava. Porque meu filho estava ali, e isso já era um milagre. Pedro me pediu para ensinar tudo sobre fermentação, sobre farinha, sobre as mãos. Quero montar uma padaria, vô, em sua homenagem. Eu sorri. Não monta em minha homenagem. Monta por você.
mas me deixa ser parte. E ali começamos um projeto juntos. Aos poucos, outros jovens se aproximaram. Um deles, o Tiago, me lembrou muito do Eduardo aos 15 anos. Rebelde, fechado, com raiva do mundo. E um dia, depois de uma oficina, ele me disse: Seu Tomás, nunca tive avô, mas queria ter um como o senhor. Meus olhos se encheram, porque entendi que o amor não tem laço. Ele tem escolha. Foi nesse ponto que minha vida mudou de rumo. De velho rejeitado a professor, mentor, avô de muitos. Mas eu nunca deixei de pensar em Mariana. Todas as noites, ainda olhava para o céu e sussurrava: Amor, você tá vendo? Eu não fui esquecido. Pelo menos não por todos. E num desses dias recebi um envelope, sem remetente. Dentro havia uma foto antiga nossa e uma carta com a caligrafia tremida de Patrícia. Tomás, demorei para entender. E talvez seja tarde, mas você era mais forte que todos nós juntos. Me perdoe se puder, mas mais importante, continue sendo luz para quem ainda precisa. A carta da Patrícia me surpreendeu. Não esperava nada dela. Para ser sincero, já havia enterrado dentro de mim qualquer possibilidade de reconciliação com aquela mulher. Mas suas palavras, ainda que tardias, carregavam um tipo de arrependimento diferente, não daqueles que pedem desculpas apenas por obrigação, mas daqueles que doem por dentro e deixam marcas no tom, na hesitação, na escolha de cada frase. Eu li e reli aquela carta dezenas de vezes. Guardei junto da carta original, aquela que escrevi quando já não esperava mais ser ouvido. Agora as duas dividiam espaço no mesmo envelope, como se uma tivesse nascido da outra. Como se, de alguma forma, minhas palavras tivessem plantado a semente do remorso em alguém que eu jurava não ter coração. Mas a vida tem sua própria maneira de nos provar que ainda estamos vivos. O projeto da padaria com Pedro começou a crescer. Era uma ideia simples. Um espaço pequeno no bairro, com cheiro de fermento no ar e pães feitos com as receitas que minha esposa tanto amava. Um lugar onde o pão não era só alimento, mas história. Tivemos ajuda de alguns amigos do projeto social, voluntários, até mesmo vizinhos da casa de repouso. Eduardo, cada vez mais presente, cuidava das contas, da burocracia, da reforma. E eu ensinava. Ensinava com paciência, com orgulho, com aquela alegria silenciosa de quem nunca pensou que ainda teria utilidade. Vi jovens olharem para mim com curiosidade genuína, como se eu fosse um livro antigo cheio de segredos valiosos. E era isso mesmo que eu era. Uma tarde, o Tiago, aquele jovem retraído, me trouxe um envelope. Era uma redação da escola. O tema era: Quem é a pessoa que mais te ensinou na vida? Ele escreveu sobre mim. Disse que eu era a primeira figura masculina que ele via como exemplo, que me via como um espelho do que ele queria ser. Firme, mas justo. Velho, mas cheio de valor. Eu chorei ali na frente dele sem vergonha, porque percebi que mesmo tendo sido empurrado para fora da casa do meu próprio filho, Deus ou a vida, sei lá, tinham me colocado dentro da vida de outros tantos que precisavam exatamente de alguém como eu. E isso era 1000 vezes mais forte do que qualquer título de pai perfeito. A inauguração da padaria foi simples, mas emocionante. Mariana teria ficado feliz. Colocamos um retrato dela sobre o balcão, com uma moldura que Pedro pintou à mão. Eduardo fez um discurso breve, mas que arrancou lágrimas até dos que não sabiam direito o que estavam celebrando. Ele disse: Eu me perdi quando escolhi o conforto ao invés da verdade, quando deixei o silêncio ocupar o lugar do amor. Mas meu pai nunca me virou as costas mesmo quando eu não merecia mais ser chamado de filho. Houve um silêncio pesado após essa frase. Todos entenderam que não era só um negócio que estava nascendo ali. Era uma nova chance, uma segunda vida. Mas os dias não param. O tempo não espera. E a idade cobra. Comecei a sentir o corpo pesar de novo. As mãos antes firmes agora tremiam um pouco mais. As pernas doíam depois de poucas horas em pé. Mas meu coração, seguia leve como nunca. Passei a escrever mais cartas. Não de desabafo, mas de conselhos, de ensinamentos. Uma delas escrevi para Pedro. Entreguei em mãos. Ele não abriu na hora, só sorriu. Vou guardar pro dia em que sentir que preciso de você e o Senhor não puder estar. A frase me cortou por dentro, mas também me encheu de orgulho, porque ele entendeu tudo. Tudo.
As crianças do bairro vinham sempre à padaria. Eu fazia questão de sentar com elas, contar histórias inventadas como Mariana fazia. Contava de um padeiro que falava com os pães, de uma fornada mágica que realizava desejos, de um trigo que dançava antes de virar massa. Riam, me abraçavam, e eu sentia, naquele riso, naquele abraço, que a infância delas teria algo de mim, e isso bastava. O respeito que eu buscava não estava mais nos olhos do Eduardo. Estava nas mãos pequenas que seguravam as minhas, nas vozes finas que me chamavam de vô Tomás, mesmo sem laço de sangue. Numa noite de domingo, chuvosa e fria, recebi uma ligação da Letícia, a jornalista que tinha feito o vídeo da minha carta. Ela me disse que aquele conteúdo seria exibido em uma rede nacional de televisão, que pessoas de todas as idades mandaram mensagens dizendo que haviam se reconciliado com os pais, que procuraram seus avós, que mudaram a forma de tratar os mais velhos depois de ouvir minha história. Seu Tomás, o senhor não tem ideia do bem que fez. Eu desliguei o telefone em silêncio. Caminhei até o quarto, sentei na beira da cama e olhei para o retrato de Mariana. Você viu, minha velha? Eu ainda consegui fazer valer a pena. Naquela noite, escrevi minha última carta. Uma carta para o Pedro, para Eduardo, para Marina, para Tiago, para todos. Uma carta de despedida, mas não de tristeza. Uma carta de legado. Disse: se um dia eu não estiver mais aqui, não chorem por mim. Façam pão, façam café, contem histórias, ensinem o que sabem, ouçam quem ninguém ouve. A dignidade de um homem não está enquanto ele impõe, mas enquanto ele inspira. Eu não quero uma estátua. Quero que alguém diga, em algum lugar: aprendi com ele. Isso basta. Algumas semanas depois fui dormir mais cedo. Estava cansado, mas em paz. Na manhã seguinte, Marina me encontrou ainda na cama, com um sorriso leve no rosto e a mão sobre a carta que escrevi. Partir assim, em silêncio, foi meu último gesto de amor. Não quis alarde, não quis hospital, quis descanso. E assim foi. Meu funeral foi simples, com Pedro lendo minha carta final. Não houve discursos vazios. Houve pão, café, lágrimas e risos. E uma multidão de jovens, idosos e desconhecidos que vieram dizer que eu não fui em vão. Se essa história tocou o seu coração, eu te peço, comente aqui embaixo. Compartilhe sua história. Conte de onde você me ouviu. Diga se ainda tem alguém que você precisa perdoar ou de quem sente saudade. Vamos criar um espaço onde histórias como a minha não sejam enterradas em silêncio. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, não por formalidade, mas porque queremos continuar essa jornada com você. Cada novo vídeo é uma nova chance de curar feridas, de enxergar o outro com mais empatia. E se ainda tiver forças aí dentro, clique em um dos vídeos que aparecem aqui ao lado. Cada um deles carrega uma história tão forte, tão verdadeira, quanto a que você acabou de ouvir. Talvez entre um relato e outro você encontre a coragem que faltava para dizer aquilo que ficou preso no peito por tempo demais.